Olá, meus queridos, eu sou o professor Marcos Traeger, do Colégio Cristos, do primeiro ano, professor de História. Hoje nós vamos começar a estudar o feudalismo europeu. Os capítulos 8, 9 e parte do 10. São 10 séculos, chamado feudalismo. Nesse momento de 10 séculos, a Europa vai se formar enquanto entidade, enquanto continente, com uma imagem própria de si. Mas essa formação se deu lentamente, se deu a duras penas, através do processo que nós chamamos de feudalismo. E hoje nós vamos começar a estudá-lo, tanto que o título do capítulo de vocês é o Surgimento da Europa. E o conteúdo da nossa aula está entre as páginas 213 e 222. E que conteúdo é esse? São os reinos bárbaros e o Império Carolíngio. Vamos começar. O Império Romano do Ocidente sucumbiu. As invasões bárbaras germânicas deram um golpe de misericórdia no Império Romano do Ocidente. Como nós já estudamos, o Império Romano do Oriente se manteve de pé, chamando-se de Império Bizantino. Mas as migrações ou invasões germânicas, elas foram de várias formas. Não foram totalmente violentas o tempo inteiro. Houve momentos de invasões violentas, principalmente com a pressão que os hunos exerceram no século V, um povo que veio do Oriente. Mas, em geral, a partir do século III, o Império Romano recebia como federações ou como aliados os povos germânicos das fronteiras. Os colocava no exército, muitos generais e soldados eram germânicos. Mas também houve movimentos, quando o Império Romano já em decadência, século V, no século VI, movimentos mais bruscos. Então nós podemos chamar que a chegada dos bárbaros, dos germanos, se deu de duas formas, através de migrações, de contatos com o Império Romano, ou através de ações mais violentas e mais rápidas. Seja como for, esses germanos compunham vários povos, nós temos poucas documentações sobre eles. São vários povos que têm uma língua em comum, alguma mitologia, religião em comum, os deuses. E eles vêm sob uma forma de organização parecida. Inicialmente, antes de entrar em contato com os romanos, os germanos viviam em tribos, cujo rei só tinha um papel importante na hora das migrações, na hora de uma invasão. Ele era o líder dos guerreiros, era chamado comitatus. Então os germanos, quando entram no Império Romano, o rei, com os líderes guerreiros das várias tribos, sejam dos godos, sejam dos alanos, dos suevos, dos vândalos, seja o povo que for, esse rei pegava líderes guerreiros, vamos supor, em número de 12, um exemplo, e eles dirigiam os outros soldados para a invasão. As crianças, mulheres e idosos ficavam atrás. Quando eles ocupassem uma região, eles se estabilizariam, eles viriam para a região viver lá. Muito bem. Quando eles chegam à região, normalmente o rei perde o seu papel de liderança. As tribos, elas eram bem autônomas. Era mais como nós podemos chamar uma liberdade primitiva, uma liberdade que você respeita as regras da tradição do grupo, mas que você não precisa ter uma liderança o tempo inteiro. Um governo, leis escritas, eles não tinham. Então vocês imaginem os germanos migrando para essa região, vendo o governo romano mesmo esfacelado, as cidades organizadas, uma administração organizada, uma economia organizada, apesar de decadente, eles percebiam que eram bem diferentes. Então, quando eles entram numa região, os germanos entram em contato com a cultura romana. E esse mundo que vai se formar agora, os reinos bárbaros,
é formado por essa somatória, por esse encontro de duas culturas, a germânica e a romana, principalmente essas duas culturas. Então os germanos entram na região. Eles formam mais ou menos 5% da população apenas. Dominam alguma área, vamos supor, uma parte da França, da Gália romana, e ali estabelecem um governo. Ora, como eles vão governar se eles não fazem leis escritas? Se o próprio povo, na sua cultura, não tem a tradição de um governo cobrando impostos, de um governo estabelecendo leis. As leis são locais, consuetudinárias, dos grandes líderes locais. Então fica uma situação difícil. Essa liderança de guerreiros, o rei e o comitatus, pensam, principalmente o rei, em estabelecer um governo a modelo romano. Então eles têm que entrar em contato com as instituições romanas que ainda existem, que podem ajudá-los a manter uma administração de um reino o mais parecido possível com o de Roma. E as instituições romanas que vão sobreviver à queda do Império Romano do Ocidente a partir de 476, que é considerado o marco da queda do Império Romano do Ocidente, são duas: a Igreja Cristã e o Colonato. A Igreja Cristã manteria a ordem através de uma religião em que você tem a pacificação como princípio. A religião dos germanos, a mitologia germânica, já é uma mitologia que tem deuses mais pacíficos e deuses guerreiros, como Thor e outros mais. A mitologia, a religião escandinava, que nós conhecemos atualmente como viking, e a germânica são semelhantes, porque acredita-se que são povos que têm uma mesma origem, por isso a tradição religiosa é parecida, mitológica. Então, é importante que a igreja esteja lá, porque a igreja sabe organizar as leis. A igreja participou do governo romano no último século e meio. A partir de 313, com o Edito de Milão, você tem a participação cada vez maior da igreja na administração do Império Romano. A igreja tem conhecimento, eles sabem ler, escrever, tem as leis do Império Romano e as leis religiosas. Então é necessário um acordo com a igreja, uma aliança com a igreja. E ao mesmo tempo nos campos, quando os germanos entram nos campos, você já tem um colonato e alguns senhores estabelecidos do antigo Império Romano, sejam eles espanhóis, sejam eles de origem romana, do Império Romano como um todo. Ao mesmo tempo, esses nobres, esses germanos, também comandam terras. E depois de alguns conflitos e disputas de terra, como a população germânica é menor, eles conseguem se estabilizar e usar uma tradição que já existia no Império Romano e que os germanos de alguma forma conheciam, mas não era a principal prática de trabalho utilizada, que é o colonato, ou seja, o trabalhador fica no campo, não pode ir embora da sua terra, nem ser mandado embora. Ou seja, o princípio do senhorio, do feudalismo, da relação feudo-servo, da relação de servidão, que nós estudaremos na próxima aula. Então, a junção da cultura germânica com a cultura romana propiciará a formação dos reinos romano-germânicos. Só que esses reinos tiveram uma característica fundamental. Foram reinos inconsistentes, fracos. Podem ter durado 100 anos, como os visigodos ou mais, como o reino vândalo, mas eram reinos inconsistentes, porque essa união que nós falamos tecnicamente, racionalmente, entre a cultura germânica e a cultura romana não é tão fácil de se fazer, porque nós somos seres que vivemos com emoções e não temos uma noção geral, ampla, vista de cima. Nós estamos dentro do movimento. As ciências humanas têm uma característica diferente das ciências da natureza ou exatas. Nós não trabalhamos exatamente com sujeito e objeto, porque o próprio objeto do nosso estudo, muitas vezes, somos nós, as nossas emoções, a nossa percepção. Nós estamos dentro do objeto de estudo, somos seres humanos com emoções.
Nós não podemos repetir as experiências. Então, as ciências humanas têm sua própria peculiaridade. A aproximação entre sujeito e objeto, psicologicamente, socialmente, economicamente, ela é muito grande. E esses reinos são inconsistentes. A união das tradições germânicas e das tradições romanas, das heranças de cada um desses, não é tão fácil de ser feita. E os reinos foram inconsistentes, não dando segurança ao povo. As inseguranças, os ataques eram constantes. A falta de ordem era constante. Por isso que muitos autores tratam esses séculos 5, 6, 7, 8 como uma época um pouco anárquica, muito insegura, em que a economia decaiu muito, em que a população caía a 1/3 do que era no final do Império Romano. Uma época de fome. Mas é uma época também de tentativa de organização. É uma época que tem conflitos, guerras, mas também há momentos de pacificação. Seriam essas duas coisas, as contradições. O mundo feudal, ele é formado por contradições e paradoxos. Mas um desses reinos, romano-germânico ou bárbaros, que são a mesma coisa, os reinos bárbaros são os romanos-germânicos. O nome bárbaro vem dos gregos, que chamavam todos aqueles que não falavam a língua grega de bárbaros. Como os romanos absorveram a cultura grega, passaram a chamar que todos aqueles que não faziam parte do império eram bárbaros. E esses bárbaros especificamente são a junção da cultura românica e germânica principalmente. Mas um desses reinos, como eu estava dizendo, conseguiu se fortalecer. Foi o reino dos francos, que vai desembocar no Império Carolíngio, no famoso Carlos Magno. Vamos acompanhar um pouquinho esse processo. O que os reinos dos francos fizeram de diferente? O reino dos francos fez de diferente em relação aos outros reinos romano-germânicos. Ele conseguiu fazer a junção das culturas. Inicialmente, Clovis, o Meroveu, no final do século V, início do século VI, dá origem ao reino dos francos. Esses povos germânicos que nós falamos, pessoal, nós não temos tantas fontes históricas quanto vocês pensam. Nós temos Tácito, nós temos alguns autores, 3, 4, que falam dessa época dos germanos, mas não há essa classificação tão exata como às vezes alguns livros didáticos trazem. Esse era o povo visigodo, esse era o povo ostrogodo. O visigodo eram os godos do oeste, os ostrogodos eram os godos do leste na Itália e os visigodos na Espanha atual, parte de Portugal. E nós não temos uma identidade étnica total, mas isso é assunto muito aprofundado que se estuda a nível de universidade. Vamos ao nosso estudo de uma visão geral deste ambiente. Então, os francos, a dinastia franca dos Meroveus é estabelecida, o próprio reino dos francos, com Clovis. E ele chama o Papa, quer fazer um acordo, ele é ungido como rei dos francos, ele tenta fazer aliança com a igreja necessária para que se organizem as leis, para que se ajude na administração, já que eles não têm essa tradição nem esse conhecimento, os povos germânicos. E a dinastia merovingia, a trancos e barrancos, faz pequenas expansões, tenta organizar uma centralização, mas que ainda não é efetiva como os outros reinos romanos-germânicos. No século VIII, existe a expansão árabe pelo norte da África, entra nos atuais Portugal e Espanha. Quando eles estão entrando na Gália, na França, no reino dos francos, eles são barrados pelo avô de Carlos Magno, Carlos Martel, que é a dinastia dos Pipínidas. O nome é estranho. Eles tinham filhos que o nome se chamavam Pepinos. Então, a dinastia dos Pipínidas, ela barrou, já era um grupo que tinha muitas terras, muitos feudos, essa família, e fazia frente ao governo dos Meroveus, da dinastia merovingia, mas trabalhava como aliados. Faziam guerra juntos, pertenciam ao mesmo reino e não
nenhum momento disse, nós queremos ser os próximos reis. Não disseram isso. Mas a maior liderança de guerra pertencia agora a Carlos Martel, que foi quem barrou os árabes na Batalha de Poitiers, em 732. Ele já podia ter se tornado o novo rei, mas isso exigia um golpe de Estado, um golpe de governo. Seu filho Pepino Breve, esse vai fazer logo a aliança com o Papa, vai perguntar ao Papa se a Igreja respeitaria um rei que não teria a origem da dinastia dos reis. E o Papa responde a ele, é melhor termos um rei que governa de verdade do que um rei que não governa. E Pepino entendeu a mensagem e dá um golpe de Estado e retira a dinastia merovingia, estabelecendo a dinastia carolíngia. Por que vai se chamar Carolíngia e não Pepínidas? Porque Carlos Martel, o pai de Pepino, e o filho Carlos Magno vão ser os principais destaques desses governos. E em latim, eles usavam, os germanos procuravam em todos os reinos fazerem as leis em latim e colocar na corte de governo o latim como a língua oficial. A tendência à romanização, de trazer a cultura romana para dentro do governo. E em latim, Carlos é Carolus, daí o nome carolíngio. E aí começa o Império Carolíngio. Carlos Magno entra no governo em 768, na segunda metade do século VIII, e vai governar até 814, vai governar bastante tempo. E ele sabe que precisa consolidar esse governo. E para consolidar o governo ele precisa do apoio da Igreja, mas precisa também do apoio da nobreza. Ele sabe que a família dele foi uma família de nobres poderosos, e ainda é. E que ele precisa do apoio dos nobres, senão os nobres vão criar governos próprios, locais. A tendência à feudalização do poder atomizado, esfacelado, dividido. Um poder descentralizado, que era a característica dos povos germânicos, da cultura germânica. Então ele sabia que precisava fazer aliança com a Igreja e agradar a nobreza. Vamos ver como ele fez aliança com a Igreja. Ele trouxe o Papa, trouxe a Igreja e fez o que nós chamamos o renascimento carolíngio. Estimulou o crescimento dos mosteiros, monges foram fundamentais no desenvolvimento do Império Carolíngio. Ele criou escolas, tanto para, com apoio da Igreja, tanto para leigos quanto para eclesiásticos. Os mosteiros se desenvolveram, a elite da nobreza ia estudar. Ele criou uma escola no palácio de governo, que era a Escola Palatina, ou Academia Palatina, Escola Palaciana, em que os grandes nobres iam estudar. Estudavam direito, administração, liturgia e gramática. E as escolas se desenvolveram, os mosteiros se desenvolveram, as leis foram organizadas, chamadas leis capitulares. E nesse momento houve muitas traduções, muitas obras que nós conhecemos hoje eram feitas nos escritórios, que eram lugares nos mosteiros onde se traduzia as obras do latim, do grego, se pintava, faziam as iluminuras, se traziam obras do Oriente, do árabe. Então, muito da cultura ocidental, que vai fundamentar o futuro renascimento nos séculos XIV, XV, XVI, vem do renascimento carolíngio, do renascimento das artes, da cultura. E isso se espalhou não só na capital, mas também em muitas cidades da França. E esse ambiente era propício. E para consagrar a união para a Igreja, que foi muito importante, a Igreja se viu protegida, a Igreja se via atacada. Lembram-se que nós estamos na época da iconoclastia do Império Bizantino, da perseguição às imagens. E o Papa considerou o governo bizantino, o patriarca de Constantinopla, herético. Então, nesse momento, o Papa via a nova esperança do Império Romano. E o Papa coroa Carlos Magno em 800, o novo imperador do sagrado, do sacro Império Romano Germânico. Então, Sacro Império Romano Germânico. Ele está tentando reconstituir a ordem, a liderança papal em toda a Igreja, que ainda não havia sido dividida com a Igreja Ortodoxa, e fazer
um ataque ao Império Bizantino. Esse era o grande sonho, um ataque cultural, restabelecer a nova ordem, restabelecer a verdadeira ordem religiosa no mundo, no antigo Império Romano. Isso não vai se efetivar, mas a esperança era grande. Então a união com a igreja está efetivada. E a união com a nobreza? O que a nobreza gosta? O que nobres de origem germânica, de outras origens gostam nesse momento? Qual é a base da riqueza? A terra. Então, nos anos de governo de Carlos Magno, em cerca de 45 anos de governo, somente 2, contando, se não me engano, 46 anos de governo, somente em 2, mas não seguidos, não houve guerras de expansão. Carlos Magno se expandiu e, tirando a Grã-Bretanha e Portugal e Espanha, praticamente toda a Europa Ocidental que nós conhecemos hoje foi reconquistada. Carlos Magno fazia expansão e ia doando terras, principados, ducados, para esses grandes nobres. Então havia uma contradição. Para manter a liderança dos nobres, os nobres diziam, vale a pena atender às leis de Carlos Magno, obedecer ao governo centralizado de Carlos Magno, do Império Carolíngio, porque nós nos beneficiamos, nós conquistamos riquezas e terras. Ao mesmo tempo, se você não tem um rei com liderança, ou se essa expansão para, cada grande nobre agora tem muito mais terras, muito mais poder, e está muito mais independente de um governo centralizado, porque ele tem força suficiente, econômica e também militar, para se defender. Então, era uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que se agradava a nobreza, você tinha uma força centrípeta, você centralizava o poder, você aumentava o poder da nobreza. Era uma força centrífuga, a que vai prevalecer após a morte de Carlos Magno. Mas com Carlos Magno não, ele era muito talentoso, muito carismático e um grande líder guerreiro, pessoa muito inteligente. Então ele pensou, vou hierarquizar a nobreza, vou tentar fazer uma organização administrativa. Então ele criou uma hierarquia da nobreza que nós chamamos de ducados, condados e marcas, os marqueses. E ele dizia, essa região que tem, vamos supor, 50 feudos, o feudo de fulano vai cuidar da administração, da cobrança de impostos e que as leis sejam obedecidas. Então você vai ser o meu duque, é o ducado de Orleans. O conde é um pouco abaixo do ducado, você vai liderar o condado. Então os grandes nobres, a elite guerreira foi ganhando esses títulos. Os marqueses eram nobres mais jovens, muito bons de guerra, de famílias da nobreza mais alta, porque dentro da nobreza você tem hierarquias da nobreza. Então eles serão os marqueses, eles ficariam responsáveis pelas áreas limites que recebem mais ataques, mas também são áreas em que você pode conquistar mais terras. São as marcas da Espanha, da Bretanha, da Baviera, você tem várias, da Saxônia, você tem várias marcas. São os marqueses. Então você tem a hierarquia, como vocês vão ver no esquema, você tem a hierarquia da nobreza. Carlos Magno é quem organiza isso. Carlos Magno organiza também as relações de suzerania vassalagem entre a nobreza. Cuidado! Os vestibulares fazem muitas pegadinhas com essa relação. Suzerano-vassalo. O vassalo é um nobre, o suzerano é outro nobre. São de posições diferentes dentro da nobreza. Porque hoje, como o termo vassalo ganhou uma conotação de uma pessoa muito dependente, de uma pessoa mais enfraquecida, isso não é verdade quando essa palavra surge no Império Carolíngio. O vassalo é um nobre que vai se aliar a um outro nobre que é mais poderoso que ele, numa relação de fidelidade. Ele geralmente o vassalo recebe um feudo e fica com a obrigação de estar ligado ao seu suzerano, o nobre que doou um feudo, para entrar em guerras, para se ajudar em épocas de dificuldade. Se o nobre suzerano, vou dar um exemplo concreto. Um duque tem 8 feudos, ele é um grande duque. E ele
está envelhecendo, teve 2 filhos, que já têm suas terras, ele distribuiu essa terra, importantes feudos grandes para os filhos, mas ele está se enfraquecendo, está ficando mais velho, já não tem a capacidade de guerrear como antes. Então ele precisa ter nobres ligados a ele, porque se ele entrar numa guerra, vários nobres vão usar suas tropas, que são cavaleiros dos próprios regiões, vão ajudá-lo numa guerra. Então, se eu vejo um nobre, um filho de um nobre que não tem terra, porque o pai só tinha um feudo, ele era um nobre, mas era um nobre de uma hierarquia inferior. Ele teve 4 filhos, deixou a terra para o mais velho. E os outros 3 vão ter que batalhar feudos. A costume era só dar a terra para o mais velho para não enfraquecer o feudo. O feudo é uma unidade. Nós veremos na próxima aula isso, como funcionava um feudo. Então era importante eu pegar um nobre desses, grande guerreiro, e fazer e doar-lhe um benefício, um feudo. Em troca, ele estaria comigo em todas as guerras. Em troca, eu também o protegeria caso ele fosse atacado. É uma relação de fidelidade. Então, Carlos Magno organiza que um vassalo só pode ter um senhor, um suzerano. Porque antes, um vassalo podia ter vários suzeranos, receber feudo de vários, se ele fosse um excelente guerreiro. Isso dava confusão. Porque se ele fosse vassalo de 2 senhores, e esses 2 senhores entrassem em guerra, de que lado ele ficaria? Isso não gerava segurança. Essas relações são feitas justamente para você ter uma segurança de guerra. Então, Carlos Magno, nas leis capitulares, organizou que um vassalo só pode ter um suzerano. Um suzerano pode fazer vários vassalos. Ok? E dessa forma, você tem um sistema de alianças montado. Caso a monarquia se enfraquecesse, cada nobre já tinha o seu sistema de aliança. E é isso que vai prevalecer no feudalismo. Os duques e os condes, inicialmente, pelo menos no primeiro século, vão ter um sistema de aliança mais forte que os outros nobres. Eles muitas vezes são chamados até de príncipes, quando o governo centralizado do Império Carolíngio se esfacelar. Então nós temos toda essa organização. Carlos Magno, inclusive, junto com a igreja, organizou como seria uma doação de feudo. Você ia para uma igreja, o bispo ou o padre estariam lá, o nobre suzerano que iria doar a terra estaria lá com a sua roupa, às vezes a armadura. O nobre vassalo que estaria recebendo a terra entraria num tapete vermelho pela igreja. Ele se postaria de frente do bispo e do nobre suzerano que vai doar a terra. O bispo consagraria por Deus, através da mensagem de Deus, aquela nova relação. O vassalo que receberia a terra se ajoelharia diante do Senhor. O senhor que vai doar a terra, o suzerano, tira a espada, faz o sinal da cruz nos ombros e na testa do vassalo que está ajoelhado. Ele se levanta e os dois se dão um beijinho, uma bitoca, era desse jeito mesmo, não acham que é brincadeira não. Para selar o casamento de fidelidade na vida inteira. Agora, um defende o outro. Na linguagem francesa da época dizia-se assim: o senhor suzerano dizia ao seu vassalo: agora você é meu homem, você é um homem do Duque de Orleans. É como isso encena também um casamento, é uma fidelidade, uma aliança militar. Os dois terão que ter relações de ajuda mútua até o final da vida. Um vassalo não paga imposto. Cuidado, os vestibulares adoram isso. Um vassalo não paga imposto. Um vassalo, ele é da mesma ordem da nobreza. Não é uma relação fora da mesma classe. É diferente. Um servo não é vassalo. Um servo é um servo. Nós vamos ver isso na próxima aula. Esse paga impostos. Um vassalo não paga impostos. Cuidado com isso. Há muita confusão. Muito bem. E vocês percebem que o mundo feudal está organizado? As armaduras, as guerras foram feitas no Império Carolíngio, mais organizado. A hierarquia da nobreza, o poder da igreja que aumenta.
Só que Carlos Magno morre. Seu filho, Luís o Piedoso, tenta manter a ordem do império, mas as expansões vão diminuindo. Quando Luís Piedoso morre em 840, os netos de Carlos Magno, os filhos de Luís Piedoso, entram em briga, discutem, um quer ser maior que o outro. E em 843, eles dividem, através do Tratado de Verdun, em 843, o império. Carlos II, Carlos o Calvo, fica com a parte da França. Lotário com o centro, vocês vão ver no mapinha. E Luís o Germânico com a parte mais para o leste europeu. O império é dividido. E os filhos dessa nova divisão novamente vão dividir, vão cada vez mais se fragmentando. Então, 843 é em meados do século IX, quando é feito o Tratado de Verdun, a divisão do Império. O Império Carolíngio está se esfacelando, a centralização está acabando, voltando à descentralização. E nesse momento nós temos as invasões da segunda metade do século IX. Que invasões são essas? Os normandos, que nós conhecemos como os vikings do norte, eles fazem ataques e saques, principalmente em mosteiros e nos celeiros dos grandes principados ducados, que tem muito armazenamento de alimentos. Então eles assaltam mosteiros e esses grandes celeiros. Fazem incursões. Viking é uma palavra que quer dizer, tipo, invasão pelo mar, dos escandinavos. Você tem os húngaros magiares, parentes de Átila, parente dos ávaros, que vão pelo centro da Europa, esfacelando e dividindo, fragmentando o centro da Europa. E nós temos os sarracenos, como são chamados os árabes, que se instalaram no norte da África e na Península Ibérica, fazendo pressão pelo Mediterrâneo e pela fronteira da França, entre a Espanha e França atuais. Então nós temos um isolamento, a fragmentação com o Tratado de Verdun e as novas invasões fragmentando o Império Carolíngio. E aí nós temos a instalação do feudalismo clássico, com seus nobres, cada um defendendo a sua região, cada um fazendo as alianças com os outros nobres e defendendo a sua região e mantendo a sua ordem. Mas agora nós já temos um histórico de centralização, o estabelecimento da igreja como grande líder intelectual e religiosa da cristandade. É isso, a cristandade e a Europa são forjadas e consolidadas no Império Carolíngio. E isso vai se manter. O Império Carolíngio se esfacelou, mas essa ordem da cristandade e a visão de uma Europa que pode se unir serão mantidas. Nas próximas aulas nós estudaremos mais sobre o mundo feudal, as suas relações econômicas, sociais e as cruzadas. Bons estudos e até a próxima aula.